Beleza, vamos passar nas principais notícias de hoje. E o dia é quente, né? Eu acho que no Brasil, todos os dias, a gente tem muito assunto pra gente trazer aqui. E são muitos assuntos. Cada dia é diferente do outro. Se você passa um dia sem trazer alguma notícia aqui, você já fica ultrapassado. Essa notícia que você teve hoje, não passou hoje, amanhã todo mundo já está sabendo. Então, nós vamos trazer as principais notícias de hoje no Brasil, aí no mundo da política, né? E é tudo importante, tudo novidade. Então, a primeira notícia que nós vamos trazer aí é essa aqui, ó, de prefeitos. Prefeitos do PSDB em Minas Gerais estão se desfiliando do PSDB porque o PSDB hoje virou não mais que um puxadinho do PT. É isso. O PSDB está junto com o PT. E é um partidinho. Virou um puxadinho do PT. Está acabando. O PSDB está se acabando. Se teve algum dia alguma história boa para contar, né? Tirando aquela fase ali da transição ali do Itamar Franco, Fernando Henrique, que foi o Real, né? Teve a questão do Real aí que foi muito bom para o país. Tirando isso, é a mesma coisa do PT. Então, vou passar um pequeno vídeo aqui dos prefeitos falando da necessidade deles procurarem uma legenda para se desvencilhar do PT. Porque o PSDB não é um partido diferente agora do PT. Vamos ouvir. Igual Fernando Henrique, igual Aníbal, igual tantos outros. Agora nosso vice-governador de Minas Gerais. Pessoas que eu admirava e que ajudaram a combater essa corrupção do PT. E agora se declarando aí como se nada tivesse acontecido, realmente não faz mais aquilo que eu penso no dia a dia do partido. Então estou ficando sem partido até uma posição oficial do PSDB. Se realmente é essa conduta que o PSDB vai ter, que é apoiar o PT, eu não me identifico mais com o partido. Olá, eu sou Hélio Campos, prefeito de Ouro Branco. Estou aqui para falar o tanto que nós prefeitos sofremos com a administração do PT no nosso estado. Foram anos de sofrimento para todos nós. E nesse momento nós não podemos ficar omissos. E o PSDB está omisso no nosso estado de Minas Gerais. Precisamos reagir e tomar partido. E deixar de ser um PSDB em cima do muro. Então, por isso também, eu acompanho os nossos colegas aqui, prefeito, Coronel Fabriciano, de Governador Valadares, e também o nosso amigo Chumbinho, que está aqui também representando os prefeitos do PSDB. Olá, meus amigos. Eu sou sempre a favor que uma política se faça em grupo. E o PSDB foi sempre um grupo. E olha que mudou. Estão escondidos como folha de bananeira, tá? Esperando o vento dar para tomar posição. Nós não agimos assim. Nós queremos um PSDB firme como sempre foi. Fernando Henrique Cardoso não é mais, para mim, a grande liderança que eu via e me representava. Pode ter certeza disso, por posicionamento que ele tomou. Juntamente com o nosso vice-governador do estado de Minas Gerais, que tomar posição, nós somos contra a corrupção. Nós não somos a favor daquilo que esteja dentro da ilegalidade. E estamos juntos para poder estar junto com o Bolsonaro, para manter e dar continuidade no trabalho que precisa de nós acertar esse país. Pela mesma forma dos meus colegas, eu também estou me afastando do PSDB. Até que o PSDB tome uma posição. Quai, seu app de vídeos isso, curtos. Mas o PSDB, as pessoas do Brasil imaginavam, tinha aquela ideia de que o PSDB era diferente do PT. Não era um partido de esquerda. E, na verdade, o Bolsonaro foi justamente quando o Bolsonaro surgiu para todos os brasileiros, né? Saiu ali da Câmara de Deputados e surgiu como um candidato à presidência e se tornou presidente do país. O povo conseguiu abrir os olhos e acordar e realmente enxergar o que estava acontecendo era aquele teatro das tesouras que sempre falavam. Na verdade, o PSDB era um partido de esquerda não da extrema esquerda como o PT, mas era um partido de esquerda. E não diferenciava muito, não. Tem a extrema esquerda, que é o PT, PSOL, etc. E o PSDB era aquele partido de esquerda mais limpinho, socialista, né, igual o Fernando Henrique Cardoso, socialista Fabiano.
E, na verdade, as pessoas abriram os olhos. Acabou o PSDB. PSDB, o esquerdista não vai votar no PSDB. Eu acho que esses prefeitos conseguiram enxergar isso. As pessoas que não são de esquerda não vão votar, não vai votar no PSDB. Aquelas que ainda não acordaram, né? Porque a gente sabe, tem alguns que não acordaram ainda, e ainda se desinforma pela grande mídia, né? Pela Globo, Band, CNN. Essas pessoas ainda estão dormindo. Pode ser que aconteça alguns votos ali pro PSDB, mas a maioria já acordou, já abriu os olhos. O PSDB não será mais um grande partido como foi anteriormente, antes do surgimento do Jair Bolsonaro. E foi quando a gente viu, né? Quando abrimos os olhos e verificamos que realmente a gente estava sendo enganado. E é isso. Esses prefeitos aí tá muito certo em mudar de partido, né? Se eles realmente acreditavam que o PSDB era diferente, né, do PT, desse partido das trevas que é hoje, realmente eles estão certos em sair do partido. E outro assunto que eu estou trazendo aqui, ó, é o Dr. Paulo Faria, que todos os dias ele faz uma postagem. O que acontece? Daniel Silveira, que está preso ilegalmente, né? Ele foi condenado por um crime que não houve. Foi desrespeitado aí a Constituição pelo STF, pelo ministro Alexandre de Moraes, né? Que não ligou pelo artigo 53, né? A imunidade aí dos parlamentares, e conseguiu prender Daniel Silveira, julgar e condenado. Ele foi condenado. Posteriormente, ele foi indultado pelo presidente da República. E o que o STF fez? Não aceitou o indulto. Mais uma vez, vilipendiando aí a Constituição da República. E agora, o Daniel Silveira, há mais de anos preso, ele já deveria ter deixado o sistema... ele já deveria ter trocado aí ele ter tido uma progressão, né, de regime ao semiaberto. E o ministro Alexandre de Moraes não permite isso. Agora, eu pergunto uma coisa. Será que o ministro Alexandre de Moraes também ele responde pelos presos? Porque ele foi o juiz, condenou, juntamente com o STF ali, ele passou para o sistema carcerário, e aí deveria ser um juiz a cuidar do caso do Daniel Silveira. Mas me parece que o Daniel Silveira ele tem uma corrente amarrada aí nas mãos do Alexandre de Moraes, e ele não consegue essa progressão de regime ao semiaberto. Então, segundo o doutor Paulo Faria, ele está há 205 dias preso ilegalmente. Duplamente ilegal, né? Ele foi preso quando não deveria ser preso. Condenado quando não deveria ser condenado. 2 vezes preso, né? Depois de ser preso pela segunda vez aí pelo STF. Já tem 205 dias que ele já deveria ter mudado de regime, passado para o regime semiaberto. E aí, o que é isso? Isso é um abuso de autoridade. Mas o ministro Alexandre de Moraes, ele não está ligando para isso. Ele não está se importando. Porque ele sabe quem é que vai cobrar. Seria o Senado Federal. E o Senado Federal está de 4 para o STF. O Senado Federal não vai tomar nenhuma posição, infelizmente. E isso era um assunto para o Senado Federal debater, levar o ministro lá para, é claro, esclarecer esse fato. Que não existe nenhum outro poder, além do Senado Federal, para que faça o ministro Alexandre de Moraes respeitar as leis. E não está sendo respeitado. Então é isso que o doutor Paulo Faria está fazendo, que é o advogado do Daniel Silveira. Ele está simplesmente aí tentando gritar, né? Gritar, falar, hablar, né? Jogar ao público a quem ele vai recorrer.
A quem o doutor Paulo Faria vai recorrer? Pelo Daniel Silveira? Se o ministro Alexandre de Moraes está querendo deixá-lo preso eternamente lá, sem cumprir a legislação penal, então, o que o doutor Paulo Faria, ele está fazendo bem. Está deixando isso a público. Está lembrando todos os dias. Para as pessoas falarem isso. E deveria o Congresso todo se debruçar em cima dessa ilegalidade. Principalmente o Senado Federal, que hoje se cala, né? Como eu disse, está de 4 aí para o Supremo Tribunal Federal. Nós vamos passar para um outro assunto. Vamos falar um pouquinho aqui do Agnaldo Timóteo. É um vídeo antigo, né? Saudoso Agnaldo Timóteo, com um ator, me esqueci o nome dele é um pouco esquisito. Ele estava ali debatendo sobre a esquerda, sobre Cuba, sobre o Brasil. E o Agnaldo Timóteo faz isso. Vamos ouvir. E esquerdista. Eu não sou esquerdista, eu sou nacionalista. Eu não gosto de, eu não quero ser pobre, eu quero ser bem de vida. Eu, quando posso, eu não vou passar em Cuba, eu vou para os Estados Unidos, para Paris, eu vou fazer o quê em Cuba? Cuba é maravilhoso. Maravilhoso por quê? Com um médico ganhando $20 por mês, com o professor ganhando $20 por mês, dando aqueles carros caindo no pedaço. Não. Sabe por quê? Porque lá não tem um analfabeto, porque lá a saúde está em primeiro lugar. Que maravilha. Porque lá fazem coisas que esse país deveria fazer. E eu faço uma pergunta para você, Abujanra. E qual é a liberdade que você teria lá? Qual é a liberdade que você teria lá? Você poderia conquistar, você poderia contestar o Fidel Castro? Você já imaginou esse país chamado Brasil sem 40 anos de auxílio americano, o que aconteceria? Não sei. Você já imaginou o que seria Cuba sem 40 anos de ajuda dos russos? O Fidel Castro, só ele mandava, não tinha outro partido, não tinha outra religião. O cara que tentou fugir, ele mandou fuzilar. Mandou fuzilar um cara por tentar fugir do país. E você fala que aquela porcaria presta, até a verdade. Caetano não fugiu para lá, Gilberto Gil não fugiu para lá, o Chico Buarque não fugiu, foram todos para Londres, Paris, Nova York. Para com a brincadeira, Bujan, para com a brincadeira. Eu não brinco. Não. Quem parece que brinca é você. Falar que Cuba é bom é provocação. Aí, o nome dele é Abujanra. Era ator, né, como eu disse. Excelente, por sinal, mas, como se vê aí, estúpido quando o assunto é político ideológico. Fazer acreditar que morar num país como Cuba seria melhor do que viver num país que preza pela liberdade, isso é realmente uma tremenda estupidez. Então, era por causa disso que eu resolvi mostrar esse vídeo aí, como alguns esquerdistas, né? Eu não vou generalizar, acaba sendo estúpido tentando defender o indefensável. E vamos então para uma outra notícia aqui, que foi a presença do José Dirceu ali no Congresso Nacional, lá no Senado. Pois é, meus amigos. O Dirceu, depois de ser preso 4 vezes por corrupção, ser o chefe do mensalão, foi condenado. Depois, a Dilma Rousseff, em 2015, concedeu aí o perdão, né? O perdão ao José Dirceu. Ela pôde conceder o perdão e o Congresso e o STF aceitar, né? E aí, eu vejo com isso sendo aí um tapa na cara do Congresso Nacional. Um tapa na cara dos brasileiros, principalmente. O indivíduo que deveria estar hoje preso na cadeia, ele está ali fazendo discursinho para como se fosse uma boa pessoa, alguém que tem uma grande ideia, e ele que falou que queria não ganhar a eleição, mas sim tomar o poder, né? E compareceu ali na Câmara, no Senado, recebendo palmas ali de vários senadores, principalmente ali sendo recebido pelo presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, e a gente não esperava outra coisa, né? Já que o Rodrigo Pacheco, ele se juntou a essa máquina, né? A esse sistema corrupto que a gente viu de outros tempos, e agora eu acho que não é tão diferente. E aí todo mundo está voltando. Eu acho que o Zé Dirceu estava faltando realmente aí, porque quem é que está sentado na cadeira de presidência? O grande chefe.
E o José Dirceu estava abaixo. É claro, ele era o coordenador ali do mensalão. Foi condenado por todas as instâncias, cumpriu penas e foi, como eu disse, libertado aí pela Dilma Rousseff do Partido dos Trabalhadores. E foi tudo bem. Ninguém falou nada, ninguém, né, o STF não se debruçou em cima para poder caçar o perdão. Né? Então, é isso. É uma vergonha para o Congresso Nacional hoje. Uma grande vergonha. Vamos passar aí para uma outra notícia, que é o ministro Alexandre de Moraes. Ele hoje compareceu ali, eu acho que foi no Senado Federal. Bom, ele fez um evento para demonstrar aquele seu, sei lá, eu me esqueci aqui do nome, desse órgão que ele mesmo criou para ele coordenar. Ele está deixando agora a presidência do Superior Tribunal Federal, do TSE, né? Está deixando a presidência do TSE e resolveu fazer um órgão ali para que esse órgão fosse dele e ele pudesse, mesmo saindo da presidência do TSE, ele pudesse controlar o TSE. E é exatamente isso que parece que vai acontecer. Porque o governo federal tentou passar aquela PL da censura e não conseguiu passar. O que o governo falou? Então, vamos deixar que o TSE ou o Supremo Tribunal Federal, ele resolva a situação pra gente. E tá aí. Foi criado um órgão para o ministro Alexandre de Moraes. Um órgão que não está estabelecido lá, não está estabelecido em leis, né? Não deveria, isso não existe, né? Não deveria nem existir o TSE, quanto mais esse órgão que é um filhote aí do TSE. Então vamos ouvir um pouquinho o que o ministro Alexandre de Moraes vem falando, e a gente já sabe o que ele fala, né? Vamos ouvir um pouco. Incluirmos no CIED, no Centro Integrado de Enfrentamento à Desinformação e Defesa da Democracia, a Polícia Federal e a AGU, a Advocacia Geral da União. Tanto do ponto de vista de integração cibernética, do combate aos crimes cibernéticos, uma integração importante com a Polícia Federal, que tem essa expertise e pode nos auxiliar tanto na prevenção quanto na rápida repressão quando houver necessidade nesse período eleitoral, e todos sabemos que no período eleitoral as coisas são mais rápidas do que no dia a dia, uma desinformação, uma deepfake, uma notícia fraudulenta colocada no meio da eleição pode alterar um resultado, principalmente nas eleições municipais, mais de 5 mil municípios. Então é com grande satisfação que se junta a nós agora também a Polícia Federal. E da mesma maneira, a Advocacia Geral da União. A Advocacia Geral da União será o nosso, eu brinquei com o ministro Messias, é o nosso braço jurídico do CIED para fazer cumprir as resoluções e as determinações do Tribunal Superior Eleitoral quando não houver esse cumprimento imediato. Então, nós teremos um contato, um link direto com a AGU, ser comunicados as plataformas, nos termos da resolução, não retirarem imediatamente, além das sanções administrativas, sanções pecuniárias, a AGU será imediatamente comunicada para tomar as providências legais necessárias para que as eleições corram com tranquilidade. E essa semana, na verdade, a semana passada, nós já tivemos o primeiro funcionamento prático do CIED. Foi montado um perfil falso do próprio CIED, então com a nossa logomarca, com o nome, com uma foto minha, que não fazia jus à verdade, a partir disso, como se fosse, isso em várias plataformas, né? Em várias plataformas, como se fosse realmente um site, e no caso do ex-Twitter, um perfil oficial, e praticando desinformação sobre urnas, sobre as eleições, sobre as regras
eleitorais. O CIED teve conhecimento disso, imediatamente comunicou a todas as plataformas, dizendo que imediatamente, se não fosse retirada, seria comunicada à Anatel para que procedesse nos termos do que nós estabelecêssemos, procedesse à retirada. Isso rapidamente foi retirado, mostrando que o procedimento, o protocolo inicial do CIED será extremamente ágil. Os 27 tribunais regionais eleitorais já estabeleceram em cada um dos tribunais regionais eleitorais o ponto focal com o CIED. Então, já estão linkados, estão online aqui com o nosso centro, para que possa haver uma capilaridade e uma rapidez, uma celeridade maior. Além disso, em poucos dias, semana que vem, nós daremos publicidade ao protocolo realmente de atuação do CIED. Estamos montando um protocolo com todos os órgãos envolvidos, todos os órgãos participantes. Estamos aguardando agora a assinatura com a Polícia Federal e com a Advocacia Geral da União, para que participem também, e em reuniões realizadas com as plataformas, as Big Techs, elas também foram convidadas a participar, a opinar, para que esse protocolo seja o mais simples possível e o mais fácil possível de operacionalizar. Então, é uma grande satisfação poder aqui trazer para cooperar com o combate à desinformação, que nada mais é, e eu repito sempre, o combate à desinformação nas eleições nada mais é do que a defesa da liberdade do eleitor no momento do voto. O eleitor não pode ser bombardeado por notícias fraudulentas, por deepfakes. O eleitor, a eleitora, não pode ser enganado, induzido por notícias falsas. Vamos parar por aí, tá bom, né? Ele falou bastante, né? E aí, nesse ponto que ele fala aí, é justamente quando ele fala que o eleitor não pode ser bombardeado, não pode ser levado para ele, deepfake, mensagem, isso aí que vai fazê-lo a desviar a atenção dele para o voto, né? Na verdade, e falando de democracia. Não, nós não queremos que o eleitor não deixe de ver aquilo que precisa ser visto. Democracia, nós vamos salvar a democracia, mas também nós vamos censurar. Mas é exatamente isso aí, ó. Eu não sei se censura combina com democracia, né? Mas é isso que ele está mostrando. A censura relativa do país, né? A censura relativa do país. E é interessante porque ali a gente está vendo ali o STF, né? O TSE, junto com o governo federal, né? Porque ali temos ali o Messias, né? O Messias é o AGU, né? O AGU, e temos ali atrás do Alexandre Moraes, temos ali o Lewandowski, que é o ministro da Justiça. Então, aquele consórcio para cuidar das eleições, mais uma vez. E esse ano podemos esperar que a coisa vai ficar feia. Eu acredito que vai ser um ano daqueles, né? Eu não vou falar que vai ser o pior, vai ser muito pior do que o de 2022, mas, sinceramente, eu não sei bem o que esperar desse CIED aí, né? Esse CIED do ministro Alexandre Moraes. Eu não sei onde ele conseguiu o aval para poder criar um órgão dentro do TSE. Mas ele criou. E esse assunto aqui, ele está linkado com outro assunto que vamos dar uma pontinha ali, né? Falar alguma coisinha, que é a bomba de hoje que veio aí por um jornalista americano, aquela bomba do Twitter. E se você não viu o que esse americano trouxe pra gente, eu vou mostrar daqui a pouco, porque esse assunto do CIED linka com esse que aconteceu em 2021 ou 2022, mas eu acredito que seja 2021 e 2022. Então vamos passar para uma outra notícia aqui, vamos ver o que vem agora. Essa já foi. Bom, essa aqui. Antes de continuar com essa notícia aí do ministro Alexandre Moraes. Gravíssimo. O Adriano Lacerda vem trazer aí pra gente o seguinte. O PT promovia corrupção com recursos da pandemia. É o tweet do Adriano Lacerda. Mas eu não acredito que deva ter sido isso, não. Milhares de mortes, corrupção, ministro-chefe da Casa... Aí ele fala lá sobre o ministro-chefe da Casa Civil, do governo Lula agora,
o ex-governador da Bahia, o Rui Costa, ele foi citado na delação da empresária Cristina Tadeu, que teria vendido 300 respiradores, mas ela não entregou esses respiradores. Isso foi em abril de 2020, no auge da pandemia. Aquele dinheiro, aquela dinheirama que o governo Bolsonaro distribuiu para as prefeituras e para os estados, né, para cuidar das pessoas atingidas aí pela Covid-19, né? Isso foi no início ali da pandemia. O contrato era de 48 milhões. Segundo a delatora, o Rui Costa, hoje ministro da Casa Civil, naquela época ele era governador da Bahia e era o presidente aí do consórcio Nordeste. Eu acho que é isso mesmo, ele era presidente, ele era o responsável aí do consórcio Nordeste. E o contrato lá previa o adiantamento, o pagamento adiantado dos 48 milhões. E onde é que você faz uma compra e paga adiantado sem ver o produto? A empresária era a dona da Hempcare. Hempcare, todo mundo ouviu dizer, né? Aquela Hempcare mexia com orégano. Já devolveu até agora 10 milhões aos cofres públicos. Faltam aí 38 milhões. E aí eu acredito que a justiça tem que saber para onde foram esses 38 milhões. Porque segundo ela, né, esse dinheiro também iria abastecer aí de propina algumas pessoas envolvidas nessa compra desse material. E aí ela jogou o nome do ministro da Casa Civil hoje, né? Ela jogou o nome. Teria um funcionário, uma pessoa conhecida aí da esposa, do influente do Rui Costa e da esposa dele, que teria, né, resolvido pegar a propina aí a respeito disso. E acreditamos que a justiça vai logo fazer esse desenlace desse que foi um escândalo naquela época da CPMI, né? Que eles não quiseram, né? A CPMI resolveu não levar Rui Costa não, era aquele gerente lá desse consórcio. Então eles não levaram, fizeram de tudo para não levar o gerente para falar a respeito disso. E aí não colocaram esse caso na CPMI. O que eles fizeram? Criaram algumas narrativas ali e não fizeram o que deveria ter feito. Para procurar saber onde cada centavo do erário público foi colocado para combater essa pandemia. E agora vem à tona isso aí. Espero que a gente venha saber posteriormente realmente o que aconteceu nesse caso aí da Hempcare. Vamos a outra notícia. Vamos saltar essa aqui, que é do neto aí do Lula, né? Vamos saltar, não vou falar sobre isso não. Aí tem esse caso aqui que é linkado também com o caso do filho do Lula, né? Que foi denunciado aí pela sua ex-esposa de tê-la espancado, né? Então, um caso bem complicado aí. Eu acho que deve ser esclarecido. Eu não vou ficar porque já estamos além do tempo que eu gostaria de ficar aqui. Vamos passar para um outro assunto aqui. Esse aqui que eu falei, que era linkado àquele caso, aquele fato ali do ministro Alexandre de Moraes, que fez esse novo órgão do TSE. Aí, esse é o jornalista, né, que divulgou os arquivos do Twitter sobre os ataques do TSE contra a liberdade de expressão no Brasil na época das eleições. Eu vou trazer aqui uma fala desse americano, né, desse jornalista americano. A cadeia. Vamos ouvir aqui do início. É importante entender que a gente já publicamos muitas reportagens sobre o que aconteceu a Twitter antes de Elon Musk comprou a companhia. E o que revela é que o TSE e o Alexandre de Moraes, ele pediu
de uma forma muito séria que Twitter revela as identidades e a informação privada sobre gente que somente usava certos hashtags, certas demandas políticas. E as outras empresas, Google, Facebook, eles deram a informação privada ao governo e nós temos visto muita coisa mal nos últimos anos contra os direitos humanos, contra o direito à liberdade de expressão. Esse é um momento, um caso pior, um dos casos mais ruins que nós temos vistos. Por quê? Porque o governo está perseguindo, ameaçando a cadeia aos empregados de Twitter. E não hemos visto nada parecido a isso. É uma coisa mais séria e mais como uma ditadura, porque em outras partes do mundo havia mais uma burocracia que demanda o censura. Mas aqui uma pessoa, e sou o TSE, e então me dá muito medo e eu sinto muito raiva por o povo do Brasil a ver o que está acontecendo aqui. Esse é um país que eu amo muito, eu morei aqui, eu era muito parte da esquerda como jovem, e eu vejo isso e isso parece atos de uma ditadura, né? Atos de uma ditadura, e não é coisa democrática, não é transparência. Então, eu não entendo tudo do que publicamos, porque tem muita informação, mas eu peço ao povo do Brasil a ler o Twitter Files Brasil por vocês mesmo, para entender o que está acontecendo, porque para mim é um grande choque. Não podia acreditar que uma pessoa, um comitê pequeno, um juiz, pode fazer coisas assim. Não parece nada, não tem nada a ver com nossa tradição de liberdade no Oeste. Michael, vou abrir para as perguntas agora. Ana Paula Henkel. Me apoie, por favor. Bom, eu vou encerrar aqui esse vídeo. E aí, a Ana Paula Henkel, ela pegou os documentos que são esses arquivos, né, que são em inglês, fez uma tradução, né, e está divulgando esses arquivos aí do Twitter, né, que veio a público, né, e realmente é uma bomba, né, porque vem revelar exatamente aquilo que a gente estava falando durante a eleição de 2022. Eram esses abusos, né, do TSE, que estava caçando contas, colocando em shadowban. E aí, esses documentos vêm comprovar justamente isso. Eu vou só passar um pedacinho aqui. Posteriormente, a gente pode trazer um vídeo mais focado nesse assunto aqui, debatendo exatamente o que foi que esse documento, esses arquivos trouxeram, né, à luz para a gente saber. Então aqui, ó. O Brasil está envolvido em uma ampla repressão à liberdade de expressão, liderada por um juiz da Suprema Corte chamado Alexandre Moraes. Moraes colocou pessoas na prisão sem julgamento por coisas que postaram nas redes sociais. Ele exigiu a remoção de usuários das plataformas de mídia social. Ele exigiu a censura de postagens específicas, sem dar aos usuários qualquer direito de recurso ou mesmo o direito de ver as provas apresentadas contra eles. Agora, os arquivos do Twitter, divulgados aqui pela primeira vez, revelam que Moraes e o Tribunal Superior Eleitoral que ele controlava estavam envolvidos em uma clara tentativa de minar a democracia no país. Eles exigiram ilegalmente que o Twitter revelasse detalhes pessoais de usuários do Twitter e usaram hashtags que ele não gostou. Exigiram acesso aos dados internos do Twitter em violação da política do Twitter. E tem mais coisas aqui nesse documento, e a gente vai trazer num outro vídeo mais detalhadamente, porque me parece, eu, assim, de relance, assim, que eu vi alguns assuntos desse documento, é que alguns funcionários do Twitter foram, inclusive tentado aí por essas pessoas, falando que eles poderiam ser presos, etc, etc. Então eu não vou aqui falar sem a gente ler realmente o que houve, né? Então é mais ou menos isso. Eu dei uma lida muito superficial em algumas coisas, mas eu vou trazer detalhadamente esses arquivos que a Ana Paula Henkel está trazendo a público aí juntamente com esse jornalista aí dos Estados Unidos. Eu não falei o nome dele aqui, mas é o Schellenberger, o nome dele, Schellenberger. Pois é. Então é isso, eu fico por aqui para não alongar mais essa nossa matéria aqui de hoje, né? Passamos muito do tempo, não gosto de deixar um vídeo muito longo. É isso, ficamos por aqui.